Olá, abra a sua Bíblia e eu quero agora convidar você a ir lá para o texto de Josué. Josué capítulo 1, vamos juntos pensar na história deste homem, deste personagem bíblico. Vamos juntos pensar na importância dele para o povo de Israel, mas acima de tudo, vamos aprender com ele o caminho para o sucesso. Josué capítulo 1, eu quero ler com vocês os primeiros 9 versículos que diz assim: Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor disse a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto. Chegou a hora de você conduzir todo este povo, os israelitas, para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu lhes dou. Eu darei a vocês todo lugar em que pisarem, conforme prometi a Moisés, desde o deserto do Neguebe ao sul, até os montes do Líbano ao norte, desde o rio Eufrates a leste, até o mar Mediterrâneo a oeste, incluindo toda a terra dos hititas. Enquanto você viver, ninguém será capaz de lhe resistir, pois eu estarei com você, assim como estive com Moisés. Não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, pois você conduzirá este povo para tomar posse da terra que jurei dar a seus antepassados. Seja somente forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para um lado, nem para o outro. Assim você será bem-sucedido em tudo que fizer. Relembre, ou na sua tradução talvez esteja, fale de maneira contínua, anuncie de maneira contínua os termos desta lei, dos livros desta lei. Medite nele dia e noite para ter certeza de cumprir tudo que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo que fizer. Esta é minha ordem, seja forte e corajoso, não tenha medo, nem desanime, pois o Senhor seu Deus estará com você por onde quer que você vá ou por onde você andar. Eu sei que existem muitas definições de sucesso. O que seria sucesso para você? Talvez para você sucesso seja um bom emprego. Talvez sucesso para você seja uma boa condição financeira. Talvez sucesso para você seja status. Talvez sucesso para você seja uma família organizada, uma família estruturada. Talvez sucesso para você seja alcançar os seus objetivos, os seus sonhos. Talvez sucesso para você esteja relacionado à sua intelectualidade, Você quer ser um homem, uma mulher, intelectual, de amplo conhecimento. Talvez sucesso para você seja relacionamentos. Você quer ter muitos amigos e quando você consegue manter uma amizade, você chega à conclusão de que você é uma pessoa de sucesso. Enfim, o sucesso ele é muito subjetivo. Depende da pessoa, depende da nação em que ela está, depende da cultura em que a influencia, das pressões que ela recebe. Ou seja, sucesso é subjetivo. Mas quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, nós temos uma definição de sucesso. A palavra de Deus, e até mesmo aqui em Josué, nos lembra que sucesso é obedecer a Deus. Sucesso é caminhar com Deus. Sucesso é cumprir com seus propósitos. Sucesso é andar diante de Deus, com Deus, em obediência a Ele e vivendo o plano dele para nós e não necessariamente os nossos planos. E quando Deus, ele olha para Josué, ele reforça isso. Quando ele reforça isso, por exemplo, no versículo 7, quando ele diz: medite, não se desvie, não abra mão, fique firme naquilo que você de mais precioso tem. E o que é que de mais precioso Josué tinha naquele tempo? Os escritos de Moisés, o Pentateuco, a lei, a Torá, não sei como você quer chamar, mas os escritos de Moisés, aquilo que Moisés já havia deixado por escrito, aquilo que Moisés já havia registrado como resultado da experiência dele com Deus, como resultado da inspiração de Deus na vida dele. Por isso, Deus olha para Josué e diz assim:
você tem algo precioso. Você tem a influência de Moisés, você tem o exemplo de Moisés, mas acima de tudo você já tem os escritos de Moisés, você já tem a lei, você já tem aquilo que ele registrou. E isso vai fazer com que você seja um homem de sucesso. Ou seja, sucesso nas Escrituras Sagradas e sucesso para Josué. E eu quero traduzir isso para mim e para você. Você quer ser um homem de sucesso, uma mulher de sucesso. Você precisa entender a vontade de Deus para a sua vida. Você precisa entender o projeto de Deus para a sua vida. Você precisa continuar aplicando a palavra de Deus em sua vida e assim você será um homem bem-sucedido. Talvez você ainda não consiga ter tudo o que você deseja. Talvez você não tenha muitos relacionamentos. Talvez você não tenha muito status. Talvez você não venha ter uma conta bancária farta, mas você será um homem de sucesso. Porque com certeza você estará dentro do plano e do propósito de Deus. E quando eu olho para isso, então a gente percebe alguns princípios importantes que foi estabelecido nesse diálogo entre entre Deus e Josué. O primeiro capítulo, e principalmente esses 9 primeiros versículos, é uma entrevista que Deus está fazendo com Josué. É uma conversa para recrutar. Você já esteve diante, de um RH? Você já esteve diante de um entrevistador, tentando contratar você para uma posição que ele gostaria de substituir, ou uma equipe que ele queria ampliar? Você já recrutou alguém? Você já esteve na posição de entrevistar alguém para contratar essa pessoa para a sua equipe, para a sua empresa, para repor uma peça que está faltando? Então você vai entender perfeitamente como era o diálogo que Deus estava tratando com Josué. Era o diálogo de recrutação, ou de recrutamento, Era um diálogo de recrutamento. Deus estava recrutando um novo homem para ocupar uma posição que havia sido deixada vazia. Deus tinha um líder, Moisés. Moisés morreu e agora ele precisava repor essa peça. Quem Deus decidiu repor? Quem foi que Deus escolheu para repor a peça no lugar de Moisés? Josué. E ali então Deus vai ter um diálogo com Josué. E ali então Deus vai mostrar a Josué que ele era o homem, ele era o cara, ele era a pessoa que precisava substituir Moisés naquele momento. E o primeiro princípio que nós vamos aprender na manhã de hoje, ele não está muito claro, mas nós precisamos relembrar isso ao nosso coração. Ele não está muito claro, mas ele está presente na conversa que Deus teve com Josué, nesse momento em que Deus precisava recolocar uma peça na sua estrutura, para que os seus planos continuassem sendo uma realidade e para que Israel avançasse. Moisés estava fora, a vaga estava aberta, muitos candidatos para esta vaga, mas Deus já tinha o candidato certo para aquela vaga, Josué. E quando nós pensamos nisso, me recordei de uma frase de anos atrás que eu ouvi a respeito de princípio de liderança. A frase dizia assim: não encorajem um burro, que ele sairá fazendo burrada por aí. Ela é dura, ela chega a ser cômica e ao mesmo tempo chega a ser trágica, Então a frase e o princípio é: não encoraje um burro, que ele sairá fazendo burrada por aí. O que eu quero dizer com isso? Que nós não podemos encorajar todo mundo. Ou nós não podemos encorajar todo mundo para todas as coisas. Nós devemos saber quem encorajar e com qual propósito encorajar. E você que está sendo encorajado, muitas vezes você precisa entender se para aquilo que você está sendo encorajado, você está pronto para fazer aquilo. Porque se você receber um encorajamento de algo que talvez não seja a sua praia, não seja a sua inclinação, não seja o seu desejo, você vai aceitar o encorajamento e vai sair fazendo burrada. Então, o princípio, o que eu quero dizer é que nós precisamos encorajar pessoas sim, por um propósito certo sim,
No momento certo, sim. E que nós que estamos sendo encorajados também precisamos entender se aquele encorajamento faz sentido para o meu momento, para a minha história e para aquilo que eu quero fazer, para aquilo que eu fui inclinado a fazer, para aquilo que eu estou querendo fazer. Mas, acima de tudo, o princípio, não encorajem um burro, para que ele não saia fazendo burrada por aí. Me diz que Deus, quando nos encoraja, Ele sabe o que é que Ele está fazendo. Quando Deus, Ele nos encoraja a fazer algo, quando Deus, Ele nos encoraja a realizar algo, quando Deus, Ele nos encoraja a colocar a mão em algum projeto, Ele não está encorajando um burro, Ele está encorajando alguém que está pronto, alguém que está preparado, ou no mínimo, alguém que saberá lidar com as circunstâncias. Quando Deus olhou para Josué e disse assim: Josué, você é o cara. Josué, você é quem precisa substituir Moisés. Josué, eu conto com você. Josué, você vai liderar Israel agora com mão forte. Deus não estava encorajando um burro. Deus sabia que Josué estava pronto para lidar com as circunstâncias das quais ele teria que lidar. Deus sabia que Josué saberia então administrar todos os conflitos que ele teria que administrar. A partir deste momento, então, a vida de Israel seria vida de luta, seria vida de batalha, seria vida de guerra. Daqui para frente, o livro de Josué vai nos ensinar e vai nos mostrar o quanto foi difícil para Israel alcançar os seus objetivos, porque eles teriam que lutar, eles teriam que conquistar terra, eles teriam que vencer exércitos, eles teriam que suplantar, dificuldades. E Deus, quando encoraja Josué, ele sabia perfeitamente que Josué saberia lidar com as circunstâncias. Meu primeiro ponto com você na manhã desse domingo: se Deus tem lhe encorajado, é porque Ele sabe que você saberá lidar com as circunstâncias. Não recue, não recue. Deus jamais encorajaria um burro para sair fazendo burrada por aí. Mas quando nós olhamos para esse princípio, você tem uma segunda verdade. Não é um versículo bíblico, não está na Bíblia, mas o princípio dele está. Você talvez já tenha ouvido falar, ou talvez você já tenha dito isso para alguém, que Deus, Ele não chama os capacitados, mas Ele capacita os chamados. Não é um versículo bíblico, não foi Paulo quem disse isso, não adianta você procurar nas Escrituras, mas o princípio bíblico está aí. Quando nós falamos assim, Deus, Ele não chama os capacitados, mas capacita os chamados, nós temos um princípio. O princípio não é como pode parecer que seja. Eu estou sendo chamado agora, então a partir desse instante, Deus vai me capacitar para realizar o que Ele quer que seja realizado. Não é assim que funciona esse princípio. Quando Deus, Ele chama Josué para liderar o povo de Israel e substituir Moisés, não é naquele momento que Deus está capacitando Josué para que ele possa, a partir daquele momento, liderar Israel. Não. Deus já havia vindo capacitando Josué no decorrer da sua história. Então, pense e entenda o princípio. Quando nós dizemos Deus não chama os capacitados, mas capacita os chamados, o princípio quer dizer assim: todo chamado que recebemos de Deus, ou todo homem que Deus chama, no decorrer da história, Deus já o está capacitando. Deus já o está preparando. Então, quando Deus nos encoraja, é porque Ele já está trabalhando em nossas vidas há muito tempo. Ele já há muito tempo está nos capacitando. Há muito tempo Ele está preparando o nosso coração, a nossa mente, a nossa história para aquele momento em que Ele nos coloca um chamado em nossas mãos. Quando Deus olha para Josué e diz: agora você é o homem da vez, Ele não pega Josué de surpresa.
ou ele não passa a capacitar Josué daquele momento em diante. A história de Josué foi toda desenhada para aquele momento. E é assim que a gente percebe na história dos personagens bíblicos. Moisés. Moisés, ele foi 40 anos preparado para depois viver mais 40 anos o seu ministério. Quando Deus olha para Moisés e diz assim: Moisés, você é o cara para libertar o povo de Israel do Egito. Deus já está preparando Josué, Deus já está preparando Moisés há 40 anos para que depois ele chame Moisés. Aí Deus coloca Josué ao lado de Moisés. Josué está sendo preparado 40 anos. É 40 anos que Josué anda ao lado de Moisés, vendo Deus agir, vendo Deus trabalhar, vendo Deus, conduzir a história. É 40 anos que Moisés prepara Josué. Josué está vendo há 40 anos Moisés agindo. Como que ele agiu? Por que que ele agiu? Por que que ele falou? Por que que ele não falou? Por que que ele avançou? Por que que ele recuou? É 40 anos que Josué tem sido preparado. Então, sim, Deus não chama os capacitados, mas capacita os chamados, mas isso não é um ato. Isso é uma história de preparação. Josué está há 40 anos sendo preparado para aquele momento específico da sua história. Quando nós olhamos, por exemplo, para o apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo tem aquele momento na estrada de Damasco, em Atos capítulo 9, quando ele tem um encontro com Jesus. Entre aquele momento que ele tem um encontro com Jesus e até a sua primeira viagem missionária, passam-se 15 anos. É 15 anos de preparo. 15 anos em que o apóstolo Paulo está sendo preparado para que quando Deus colocasse no coração dele um clamor pelas viagens missionárias, ele estivesse preparado para viver as suas viagens missionárias. Jesus viveu 30 anos não sendo preparado, mas Jesus viveu 30 anos para que depois, 3 anos, ele pudesse viver o seu ministério e fazer o seu ministério. Jesus não começou o seu ministério com 7 anos de idade. Não haveria credibilidade para aquele povo. Jesus não começou o seu ministério com 15 anos de idade. Não haveria credibilidade, as pessoas não veriam como Messias. Seria muito mais difícil crer nele como Messias. Então, os 30 anos em que Jesus esteve entre nós, para depois da sua maturidade ou da sua maioridade. Eu sei que para nós, com 18 anos ou 21 anos, nós nos tornamos independentes, civilmente, não é isso? Civilmente, eu preciso ter 18 anos ou 21 anos para me tornar civilmente responsável pelos meus atos. Na época, eram 30 anos. Para um judeu se tornar civilmente responsável, ele precisava ter 30 anos. Então, não era Jesus que estava sendo preparado. Quem estava sendo preparado era o povo, era o judeu. E ali Deus precisou caminhar com Jesus 30 anos para que depois, então, com 3 anos, Jesus fizesse o que precisava ser feito. Deus tem trabalhado na sua história. Deus tem preparado você para o momento certo. Não fique ansioso quanto àquilo que ainda não tem acontecido. Não fique preocupado com aquilo que ainda não tem se tornado uma realidade. Não fique triste porque você ainda não conseguiu alcançar os seus objetivos. O caminho para o sucesso, e a gente aprende aqui com Josué, é que existe um tempo de maturidade e Deus está trabalhando esse tempo de maturidade em nossas vidas. Eu sei que com alguns talvez seja mais rápido do que com outros. Às vezes eu olho para a minha própria história e fico imaginando por que ele, sendo muito mais jovem do que eu, tem alcançado objetivos que eu não tenho alcançado. Mas não é assim que funciona. A cronologia não é minha, a cronologia é divina.
E naquele momento da história de Israel, Josué estava preparado. Deus preparou aquele homem nos seus 40 anos de vida, onde ele esteve junto com Moisés para assumir aquele lugar. Quando Deus te encorajar, confie que Ele já lhe capacitou. Quando Deus te chamar, confie que Ele já lhe capacitou. Não confie pura e simplesmente que a partir daquele momento Ele o capacitará. Mas confie que Ele já o capacitou para aquele momento. Por isso Deus tem que olhar para Josué e dizer: seja forte e corajoso. Eu estou há 40 anos trabalhando com a sua vida. Eu sei por que eu estou lhe chamando agora. Eu sei por que eu estou lhe dando essa responsabilidade agora. Pode ir em frente. Você será bem-sucedido. Você será bem-sucedido porque eu preparei você para lidar com as situações e circunstâncias que você tem que lidar. Eu não sei qual é o grande desafio que você tem sobre os seus dias. Eu não sei o que é que você tem relutado com Deus. Eu não sei quantos nãos você tem dito para Deus e por que você tem o feito. Mas na manhã de hoje, eu quero lembrar a você que Deus está encorajando você. Então, não ceda ao encorajamento de Deus. Deus está colocando em suas mãos um desafio. Aceite esse desafio. Deus está chamando você para algo grande. Ele preparou você para este momento. Deus não encoraja um burro. Ele encoraja alguém que Ele já tem preparado em toda a sua história. Mas quando nós olhamos para essa perspectiva de Josué, quando Deus chama Josué, mesmo com todas as suas reservas, Josué mesmo com todas as suas preocupações, Josué mesmo com todo o seu medo, o caminho do sucesso de Josué foi agarrar a oportunidade que Deus estava lhe dando. Josué, com todas as suas limitações, ele aceita o desafio, ele agarra o desafio. Talvez, neste momento da sua história e da sua vida, de fato, o que Deus está simplesmente esperando de você é que você troque o seu não, que muitas vezes talvez não foi verbalizado, mas as suas atitudes dizem não, que muitas vezes não foi verbalizado, mas os seus sentimentos estão dizendo não, a sua argumentação, lógica, humana, está dizendo não. Deus está simplesmente esperando o seu sim, para que as portas sejam abertas, para que o caminho seja pavimentado, para que a estrada seja mostrada para você, para que a luz no final do túnel apareça e você então empreenda, você então realize aquilo que Deus tem pedido para você realizar. Josué, então, com toda a sua insegurança, ele aproveita aquela oportunidade. Olha comigo o versículo 10. Então Josué, depois do diálogo de recrutamento que houve entre Deus e Josué, Josué diz assim: eu aceito o emprego, Deus. Pode me dar o contrato aí, eu vou assinar. Eu aceito a vaga de Moisés. Não vai ser fácil, não é fácil substituir Moisés, é uma vaga desafiadora, mas eu aceito essa vaga. E o versículo 10 é a aceitação de Moisés. Ele diz assim: então Josué ordenou aos oficiais do povo: percorram o acampamento e digam ao povo que preparem os suprimentos, pois daqui a 3 dias vocês atravessarão o Rio Jordão e tomarão posse da terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá. Como se Josué tivesse chegado para a sua equipe e dito assim: bem, acabei de acertar aqui com o RH, estou aqui na nova posição, este é meu novo emprego, vocês sabem, Moisés foi embora, morreu, deixou a vaga aberta e Deus me colocou nessa vaga. Bom, é tempo de trabalhar. Vamos lá? Vamos lá? Preparem as malas, preparem as ferramentas, preparem as armas, avisem as suas famílias, preparem os suprimentos, comece a organizar o seu lar, porque daqui 3 dias
nós estaremos aonde Deus deseja que estejamos. Ele aproveitou a oportunidade. Ele teve a coragem de aproveitar a oportunidade, mesmo diante do seu medo. É aquele princípio que nós já sabemos. Coragem não é ausência de medo. Coragem é vitória sobre o medo. É caminhar mesmo quando estamos com medo. Coragem não é nunca sentir medo, porque nós sempre lidaremos com medo. O medo é a marca da presença do pecado em nossas vidas. Foi assim que o medo entrou no coração, nos sentimentos e na alma da humanidade. Tive medo porque estava nu e por isso fugi da sua presença, Deus. É assim, lá no Éden, com Adão, a história da humanidade. E o medo entra pelas portas do fundo da humanidade e agora faz parte da nossa vida. Deus entende o seu medo. Deus entende a sua insegurança. Deus entende a sua fragilidade. Por isso Ele vem e encoraja você. Por isso Ele vem e coloca uma grande oportunidade em suas mãos. Por isso Ele vem e abre os seus horizontes. Por isso Ele vem e mostra um novo caminho. Não para que você não tenha medo, mas que mesmo diante de todo o medo que você tiver, você possa vencê-lo, como Josué fez. Josué, ele aproveitou aquela oportunidade, morrendo de medo, talvez com as pernas tremas, talvez com a voz ainda embargada diante dos seus liderados, talvez ainda com a voz trêmula, talvez ele chegou e disse assim, estou assustado ainda com tudo isso. Não imaginava que eu substituiria Moisés. Mas temos que prosseguir. Há uma terra que precisamos alcançar. Há uma terra que precisamos habitar. Há uma terra que foi prometida a nós. E vamos seguir em frente. Se Deus tem lhe encorajado, não pense duas vezes na manhã de hoje. Talvez amanhã mesmo você já tenha que tomar uma decisão. Mesmo sendo feriado, talvez amanhã mesmo você tenha que mandar uma mensagem. Já convocar uma reunião para terça de manhã, já dar o seu aceite a algum contrato ou a alguma proposta nova. Não tenha medo, se Deus tem lhe encorajado, se há algo que tem queimado dentro de você, e por mais que você esteja fugindo, você sempre se depara com isso, eu entendo que é Deus lhe encorajando. Eu me recordo do meu chamado. Eu fugi muito do meu chamado. Eu me recordo quando começou a arder no meu coração o chamado de Deus, por um lugar específico dentro do reino dele, dentro do povo dele. Eu já estava casado nessa época, tinha os meus sonhos, tinha a minha atividade profissional. Nessa época eu era condutor escolar, nessa época nós já tínhamos 2 carros, e eu vi uma possibilidade muito legal de continuar crescendo. Já estava sonhando com o 3º carro. Já estava precisando, na escola em que eu estava, colocar o 2º carro. Ou seja, estava crescendo como empresário naquele momento, um microempresário. Tinha os meus sonhos. Mas Deus começou então a incomodar o meu coração com aquela experiência do próprio chamado de Abraão. Quando Deus disse a Abraão, vá, deixa a tua casa, deixa a tua terra, deixa a tua parentela e vá para um lugar que eu te mostrarei, isso ardia no meu coração. Esta história de Abraão é a história do meu chamado. Deus disse a mesma coisa para mim, largue tudo e vá. Mas para onde, Senhor? Me dá o mapa. E ele não dava o mapa, ele simplesmente dizia, vá e eu te mostrarei. E eu queria que ele colocasse o mapa na minha mão, eu sempre brinco, Eu queria que ele dissesse assim, agora você desce, você vai até o ponto de ônibus, você vai pegar o ônibus número tal, você vai descer no ponto tal, lá vai ter uma pessoa, ela vai te levar até tal lugar. Mas não tinha isso, era um tiro às cegas, eu tinha que sair no escuro.
não tinha, né, trajeto, não tinha rota, não tinha número de ônibus, né? Na época não tinha Uber, táxi era muito caro, então tinha que ser ônibus mesmo, tinha que ser metrô, poucas linhas de metrô naquela época. Eu morando lá, né, na Zona Sul, Grajaú, ou era trem, ou era ônibus. E não tinha rota, tinha simplesmente: deixa a tua terra, deixa a tua parentela e vá, que eu te mostrarei. Não era fácil, cheio de medo. E eu, naquele momento, na minha experiência de fé, eu comecei a colocar um monte de obstáculo. Eu comecei a dizer para Deus, mas para que eu possa entender que é o Senhor falando, que aconteça isso. Aí acontecia. Aí eu falava assim, não, isso foi muito fácil. Para que aconteça, para que eu saiba que é o Senhor que esteja falando, que aconteça isso. E acontecia. E eu, né, pedi vários sinais para Deus. Só não coloquei o algodão no telhado para ver se ele ficava seco ou molhado, porque se acontecesse isso, aí eu não ia ter jeito mesmo de dizer não para Deus. Mas eu me recordo do último 2 testes que eu pedi para Deus. Era uma quarta-feira de manhã. Eu havia deixado as crianças na escola às 7 horas da manhã e voltei para casa. Estava ajoelhado no sofá daquele apartamento lá no Grajaú. E dizendo para Deus, Pai, eu não aguento mais essa situação. Se o Senhor me quer no ministério, que eu possa pregar no próximo domingo e que possa haver conversões no próximo domingo. Era uma quarta-feira, por volta das 7:30 da manhã. Eu termino a minha oração, em nome de Jesus, amém. O que é que toca? Telefone. Quem estava do outro lado do telefone? Meu pastor. E qual foi o convite que o meu pastor fez? Fernando, aconteceu um imprevisto. Eu preciso que no próximo domingo você pregue. Eu não conseguia nem responder para o meu pastor. E naquele quarta-feira, eu disse, eu prego, pastor. Pode ficar tranquilo. Pai, agora eu preciso do outro sinal. Domingo eu vou pregar. Quase naquela ocasião não havia visitantes em nossa igreja. Eu preciso de conversões. Fui para o domingo. Curiosamente, espantosamente, do nosso ponto de vista, tinha visitante naquele domingo. Fiz o apelo. Ela se converteu a pessoa. Ainda eu disse, Pai, eu preciso ver os frutos da conversão. Aquela pessoa foi preparada por mim, se batizou e está até hoje dando os frutos dela na igreja de minha origem. Diante de tudo isso, irmãos, eu não podia mais continuar dizendo não. Eu não podia mais dizer, eu não estou preparado. Eu não podia mais dizer, eu não sou capaz. Eu não podia mais dizer, eu não sei o que fazer. Eu não podia mais dizer, eu não tenho como fazer. Eu não podia mais usar os argumentos que talvez você esteja usando esta semana, ou algum tempo atrás, ou há anos atrás, você continua usando diante de Deus. Eu não podia mais, porque Deus já estava me capacitando desde o dia da minha conversão, me colocando como líder de jovem quando eu não tinha nem idade para ser líder de jovem, me colocando como tesoureiro de igreja quando eu não era nem civilmente capaz para responder, né, civilmente pela igreja, me colocando como professor da escola bíblica dominical quando eu tinha acabado de me converter, me colocando do lado de um missionário americano para ser discipulado por ele quando eu nem imaginava que isso iria acontecer. E Deus foi conduzindo a minha história e me capacitando durante a minha história para aquele momento. E ali eu tinha que aproveitar a oportunidade. Na verdade, eu fui empurrado por Deus para catar a oportunidade.
Talvez Deus esteja empurrando você para você catar a oportunidade. Por favor, aproveite a oportunidade que Deus tem lhe dado e deixe Ele continuar escrevendo a sua história. Não resista. Ele já o capacitou e agora Ele espera que você aceite a oportunidade. Mas quando eu olho para a história de Josué, eu aprendo um terceiro princípio. Aquilo que nós fazemos e da maneira como nós fazemos importa. Sabe aquele dito popular? Também não está na Bíblia, tá bom? Não foi Paulo que falou. Porque às vezes quando a gente escuta algumas frases que parecem ser tão empoderadas, e parece que fazem tanto sentido com as Escrituras Sagradas, a gente acha que foi Paulo que falou, né? Não é assim? Acho que Paulo disse isso. Não, não foi Paulo que disse isso. Mas tem tudo a ver com o que Paulo poderia ter dito. Vivemos uma cultura em que os meios justificam os fins. Essa é a nossa cultura. Não importa como eu faço aqui, contanto que eu alcance o meu objetivo, está tudo certo. Mas os meios nunca vão justificar os fins. E quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, os meios, eles devem pavimentar os fins. Os meios, eles devem construir os fins e não justificar os fins. E era isso que Deus estava orientando Josué e nos dando como princípio. Deus estava naquela conversa, dizendo para Josué o seguinte: você vai trabalhar comigo? Você vai trabalhar nesse negócio? Você vai trabalhar na nossa empresa? A política da nossa empresa e a cultura da nossa empresa é o seguinte: os meios, eles constroem os fins. O que você faz e do jeito que você faz importa muito para mim. E onde eu vejo isso? Eu vejo isso logo no versículo 7, quando o texto bíblico diz assim no versículo 7. Vamos lá, versículo 7. Seja somente forte e muito corajoso, tenha cuidado de cumprir. Tenha cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. E não se desvie dela, nem para um lado e nem para um outro. Como se Deus estivesse dizendo o seguinte para Josué: ande dentro do padrão que eu estabeleci. Eu não estou muito preocupado só com o que você faz. Eu estou muito preocupado com a maneira como você faz. Deus está dizendo, a política, a cultura da nossa empresa, ela prima pela ética, ela prima pela decência, ela prima pela moral, ela prima por aquilo que é correto, por aquilo que é honesto. E parece-me que Jesus, ele também tinha este mesmo sentimento quando ele diz: aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam, é como aquele que edifica sua casa sobre a rocha. Aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam, é como aquele construtor que edifica a sua casa sobre a rocha. Ou seja, não importa apenas o que você faz, a maneira como você faz importa muito para nós. E ontem eu estava ouvindo a entrevista da CEO de uma empresa chamada B3. B3 é uma empresa é uma plataforma de investimento financeiro. É uma empresa que atua no mercado financeiro. E o entrevistador estava perguntando para essa CEO o seguinte: qual foi a estratégia de marketing que vocês usaram para o crescimento vertiginoso que vocês tiveram? E assim, eles saíram de 800 mil investidores em CPF para 4 bilhões de investidores em CPF em um ano. E o entrevistador então perguntou: qual foi a estratégia de marketing que vocês fizeram? Olha a resposta daquela mulher, aquela CEO desta empresa. Nós não somos uma empresa conhecida pelo marketing. Nós nem estamos entre as 10 marcas mais valorosas. Pouca gente nos conhece.
mas nós temos um princípio dentro da B3. A conquistar pela credibilidade. Nós conquistamos os nossos clientes pela credibilidade. Ela usou uma expressão, credibilidade sustentável. Ou seja, no bom linguajar, do popular, ela disse o seguinte, nossos clientes são forjados boca a boca. E ela disse o seguinte, nós procuramos ser transparentes, honestos, sinceros e dizer o que de fato está acontecendo. Em outras palavras, nós não simplesmente fazemos. O que importa para nós é como fazemos. E aí tem um texto bíblico em 1 Coríntios capítulo 4. Quero que você abra comigo a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 4. Olha o que é que o apóstolo Paulo, agora sim, apóstolo Paulo diz. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1 e 2. Portanto, devemos ser considerados simples servos de Cristo, encarregados de explicar os mistérios de Deus de um encarregado. Espera-se que seja fiel. De um encarregado, espera-se que seja fiel. Para Deus, o caminho do sucesso passa não apenas por aquilo que nós fazemos, mas como nós fazemos. Para Deus, o fio de bigode ainda importa. A palavra de um homem ainda importa. O caráter de um homem ainda importa. Eu fiquei espantado com um tempo atrás, onde foi noticiado mais ou menos assim. No Morro Tal do Rio de Janeiro, os traficantes evangélicos estão tirando do morro os templos umbandistas, os santos e as estátuas dos templos católicos e proibindo qualquer outro tipo de manifestação religiosa. Eu me assustei com essa notícia. E talvez você esteja assustado por uma razão e eu por outra. A razão que eu me assustei é como eu consigo conciliar. Eu não sei. Isso é um mistério de Deus, mas isso me assustou. Como eu consigo conciliar traficante com evangélico? Os traficantes evangélicos, eu não sei como eu consigo conciliar isso. Na minha cabeça não funciona. Talvez no coração de Deus isso ainda funcione. Talvez nós teremos que andar lá no céu e conhecer os traficantes evangélicos do Rio de Janeiro. Eu não sei, talvez a gente tenha que andar com eles lá. Mas para mim ainda é difícil conciliar isso. Porque para mim, o que eu faço não é tão importante quanto a maneira como eu faço. E para mim ainda é latente, forte a ideia do apóstolo Paulo dizendo: aquele que mentia não mente mais, aquele que se prostituía não se prostitua mais, aquele que roubava não roube mais, porque agora é uma nova vida em Cristo. Mas nós vivemos esse tempo. Nós vivemos esse tempo em que temos pessoas que talvez aos nossos olhos não combinam com o Evangelho, se declarando e vivendo como, mas não abandonando as suas práticas. Mas aqui, Josué, ele é encorajado para o caminho do sucesso a se preocupar não apenas no que ele vai fazer, mas como ele vai fazer isso. E aqui ele tem que fazer de que jeito? Orientado por aquilo que de mais precioso ele tinha. Os escritos, a lei que Moisés havia deixado. Continue construindo a sua casa sobre a rocha, ouvindo e pondo em prática a palavra de Deus.
Continue sendo um servo fiel, porque de um servo a única coisa que se espera dele é a fidelidade, é que ele seja fiel. Continue se preocupando com os meios e que esses meios eles construam o fim e não sejam simplesmente a justificativa para os seus fins. Que os meios eles sejam íntegros, que os meios eles sejam corretos, que os meios eles sejam morais, éticos. Para Deus, como eu faço é sucesso e não pura e simplesmente aquilo que eu faço. E esse texto é desafiador, porque nesse texto há uma promessa. E parece que há uma condição para que ele conquiste. Não é uma condição. Deus não está falando assim, se você não fizer isso, eu lhe tirarei. Porque a promessa já foi feita. Eu lhe darei a terra. Toda a terra que você pisar, do leste, norte, sul, oeste, nas divisas que eu estou te dizendo, ela será sua. Mas ao mesmo tempo, Deus está dizendo, não importa. Será sua, de qualquer jeito, se você for pelo lado errado, se você for pelo lado certo, se você fizer a coisa errada, se você fizer a coisa certa, ela será sua. Não importa, é promessa minha. Mas seria muito mais prazeroso se você a fizesse de maneira ética. Deus não está condicionando, porque esta promessa é incondicional. Porém, Deus está convidando a aceitarmos o desafio que Ele tem nos dado e a vivermos de maneira ética, de maneira correta, de maneira moral. Então, o que você faz não é mais importante de como você faz. Como você faz sempre será mais importante do que o que você faz. E por último, Deus deixou para Josué 3 promessas. E no caminho do sucesso de Josué, Deus pediu que Josué acreditasse nessas 3 promessas. A primeira promessa, como eu já disse, está lá no versículo 3. Eu darei a vocês todo lugar em que pisarem. A terra seria de Israel. Deus escolheu Josué para que guiasse esse povo. Mas a terra seria de Israel. Quando Deus nos chama, quando Deus nos encoraja, não importa quanto tempo demore, Ele há de nos dar o que Ele tem nos prometido. Ele há de nos dar. Então, na manhã de hoje, eu quero que você agarre a oportunidade que Deus tem lhe dado, porque você está preparado, mesmo que você não se sinta preparado, você está preparado porque Deus já o preparou para este momento. Continue sendo ético, mas acima de tudo, creia na promessa que Ele lhe fez. Eu não sei qual foi a promessa que Ele lhe fez. Aqui para Josué era uma terra bem demarcada, numa região bem real, bem física. Não é pura e simplesmente uma figura de linguagem, é literal. E Josué vai em direção a essa terra. Tanto é verdade, e da maneira mais extraordinária, mais improvável, mais imprevisível, os muros de Jericó vieram ao chão. E é tão gostoso cantar, né? Vamos juntos com Josué lutar em Jericó? E da maneira mais impensável, mais improvável, mais imprevista, loucura humana, os muros de Jericó vieram ao chão. Porque se Deus prometeu, confie, Ele vai cumprir. Não sei quanto tempo demorará, mas daqui a pouquinho você estará com a bênção em seu colo. Fique tranquilo.
Confie na promessa. Então, primeiro, Deus deixou uma promessa e essa promessa deveria levar Josué a confiar nela. Segunda promessa que Deus fez, olha que coisa linda, no versículo 5. Enquanto você viver, ninguém será capaz de lhe resistir. Como se Deus estivesse dizendo, enquanto você viver, ninguém vai matar você, ninguém vai derrotar você, ninguém vai tocar em você, ninguém vai resistir à sua liderança, nenhum povo sairá vitorioso sobre você. Você será invencível. Eu sei que muitas vezes não dá para aplicar literalmente uma promessa do Antigo Testamento ao momento atual. Por exemplo, não dá para aplicar literalmente que Deus está te prometendo uma terra. Mas dá para aplicar para o momento atual o seguinte sentimento. Deus não estava simplesmente prometendo uma terra a Josué. Deus estava prometendo um reino a Josué. Josué não tinha que conquistar uma terra. Josué tinha que estabelecer um reino. Quando Josué é chamado, ele não é chamado para habitar uma terra, para conquistar uma terra. Não, isso é muito pequeno diante do poder e da grandeza de Deus. Deus então chamou Josué e diz assim, eu lhe darei um reino que você vai edificar naquela terra. Então veja a diferença. Quando eu pego uma promessa do Antigo Testamento, eu não posso aplicá-la literalmente. Eu tenho que fazer a transposição cultural e temporal. E na transposição temporal e cultural, eu preciso entender que naquele momento Josué estava sendo convocado não para conquistar uma terra, mas para instalar um reino. Em outras palavras, Deus não estava chamando Josué para morar num lugar, para mudar a realidade, a história de um lugar. Quando Deus está te chamando hoje, quando Deus está colocando um grande desafio na sua vida hoje, Ele está te chamando para você mudar uma realidade cultural de um lugar, de uma história, de uma família, de uma empresa e de uma pessoa. Por isso, aceite o desafio. Talvez o grande convite para a sua vida não seja mudar de emprego, mas seja transformar a cultura de uma outra empresa, porque você já o fez nesta que você estava. Para você abençoar a vida de pessoas, como você já fez nessa que você estava. Essa semana eu estava conversando com uma irmã querida de nossa igreja. E ela abriu mão de uma condição confortável que ela tinha dentro da empresa, porque ela achava que aquele momento dela dentro daquela empresa, naquela posição confortável que ela tinha, já não estava mais sendo satisfatória ou já não estava sendo tão mais leve como já foi um dia. E ela foi para os seus gestores e disse assim, eu não quero sair da empresa, mas eu quero sair desta posição. E ofereceram para ela um lugar onde ela ganharia menos dentro da empresa, porque ela é CLT, porque ela é PJ, não é CLT, ela ganharia menos e teria menos status. E ela aceitou o desafio e todo mundo falou, não acredito que você saiu deste degrau e você desceu um degrau e você está satisfeito com isso. E ali ela começou a trabalhar. Até que a gerente nacional dela, e essa irmã querida da igreja dizendo assim, pastor, ela é agnóstica. A gerente nacional dela, agnóstica, olhou a ela e disse a ela o seguinte, e ela contando para mim, pastor, ela veio à minha mesa, com lágrimas nos olhos, e dizendo o seguinte, eu não sei o que está acontecendo comigo, mas você tem mudado
o meu jeito de encarar a minha espiritualidade. E eu não sei o que tem acontecido comigo. E ela fala, pastor, agora quando eu chego, todo mundo para e quer que eu sempre tenha uma palavra para o dia. Porque Deus não nos chama para conquistar uma terra. Deus nos chama para instalar um reino. E quando Deus te chamar, creia na promessa. E você está lá para instalar um reino. Mas creia também na segunda promessa, de que nem principado, nem potestades poderão tocar na sua vida se não for pela permissão de Deus. Porque quando eu olho a segunda promessa, ninguém será capaz de lhe resistir. Eu não posso olhar para os guerreiros de Israel. Eu não posso olhar para os exércitos inimigos, porque é uma promessa contextualizada do Antigo Testamento. Agora eu faço a transposição cultural, temporal e espiritual para nós. Qual é a promessa que Deus tem nos feito em Josué capítulo 1? Nenhuma potestade, nenhum príncipe poderá tocar em você, porque no contexto em que eu vivo hoje, a minha luta não é contra a carne, nem contra sangue. Eu não luto contra homens, eu não luto contra exércitos humanos inimigos. O meu inimigo não é o meu governo, o meu inimigo não é a oposição do meu governo, o meu inimigo não é a minha igreja, meu inimigo não é o meu vizinho, meu inimigo não é o meu par na empresa, meu inimigo não é o meu concorrente. Meu inimigo não é de carne e de sangue, porque eu não luto contra carne e sangue, eu luto contra potestades e principados estabelecidos nas regiões celestes. Então, quando eu olho para esta promessa que Deus está fazendo a Josué, e eu quero fazer essa transposição temporal, cultural e espiritual para você na manhã de hoje, por que eu tenho que ter coragem? Por que eu tenho que aproveitar a oportunidade? Por que eu tenho que me sentir preparado? Por que eu tenho que fazer de maneira correta? Porque nenhum demônio, nenhuma potestade, nenhum príncipe, estabelecido nas regiões celestes tem o poder de me tocar. Ele não tem o poder de me derrotar. Ele não tem o poder de me tocar. Ele vai continuar colocando as pedras no meio do caminho. Ele vai continuar enviando seus dados inflamados. Ele vai continuar, me tentando. E ele vai continuar querendo colocar uma âncora na minha perna. E o convite dele é este. Toda tentação é um convite a você amarrar uma âncora no seu pé, para que você afunde e morra afogado no fundo do seu pecado. Mas ele não tem o poder de me vencer. Porque esta é a promessa que Deus fez a Josué. Os inimigos, na época de Josué, não tinham o poder de vencê-lo. Assim como os meus inimigos hoje não têm o poder de me vencer. E os meus inimigos não são de carne, não são de sangue. São principados e potestades. Confie na promessa de Deus. O caminho do sucesso passa por confiarmos na promessa de Deus. E a terceira promessa que Deus faz a Josué. Assim como estive com Moisés, não o deixarei, nem o abandonarei. Veja o último versículo, o versículo 9. Estarei com você por onde você andar. É um solo perigoso, é um terreno arenoso aonde você tem que pisar? Pode confiar. Ali Deus estará com você. E quando a gente olha para o Novo Testamento, a promessa continua sendo revalidada por Jesus Cristo. E ele diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O convite é desafiador. Talvez o solo, o terreno que você vai pisar é arenoso. Talvez a situação ela é totalmente adversa e contrária a você. Talvez você se sinta numa posição de desvantagem. Mas eu quero lembrar a você as 3 promessas que Deus nos deixou. Primeiro, lhe darei
o que Ele promete, Ele dá. Lhe darei a oportunidade de você não apenas conquistar algo, mas mudar a história de uma pessoa, ou de uma cultura, ou de uma realidade. Ninguém vai te tocar, seus inimigos não vão te tocar. E terceiro, eis que estou convosco todos os dias da sua vida. Você não está sozinho. Você não está sozinha. Deus tem lhe chamado e pedido algo para você. Aceite o desafio. Você não se sente preparado? Eu também até hoje não me sinto. Mas Ele continua me capacitando. E Ele continua confiando em mim e crendo em mim. A beleza da história de Josué é que, mesmo quando Josué não acreditava em si mesmo, Deus acreditava nele. Mesmo quando você não acredita em si mesmo, Deus continua acreditando em você. E Josué, ele não acreditava em si, mas Deus estava lá, acreditando nele, dizendo: você é o homem da vez, você é o cara, eu acredito em você. Mesmo Josué não querendo aproveitar a oportunidade, Deus disse: a bola está pingando, vai, faz o gol. E Josué foi e fez o gol. Faça o gol essa semana. A bola está pingando na sua frente, é Deus fazendo ela ali, livre. O gol está vazio. Vai e faça o gol. Mas olha, não faça com a mão. Faça com cabeça, chute, mas não tente enganar o juiz, porque a maneira como você faz importa muito para Deus. E aí, você agora descansa e creia nas promessas de Deus. Na manhã de hoje, eu não consigo transpor plenamente na sua realidade aquilo que Deus tem falado, porque eu não sei o que Ele tem lhe pedido. Eu não sei qual é o medo que tem te escravizado. Eu não sei se você tem aberto mão dos seus valores. Eu não sei se as promessas de Deus são tão latentes no seu ouvido. Por isso eu estou aqui na manhã de hoje, para trazer à tona tudo isso e dizer o seguinte: vai em frente. Deus há de te abençoar e Deus há de te surpreender como Ele nunca fez até aqui, ou mais do que Ele já fez até aqui. Minha oração, meu desejo a você é que esta semana você desfrute do caminho do sucesso ao lado de Deus.